Hey galera, meu nome é Jason, sou ilustrador, quadrinista, autor do mangá Makai Meio e já faz mais ou menos um ano aí, pelo menos eu acho que deve fazer mais ou menos um ano, que eu tenho feito uma série de vídeos aqui no canal chamada Fazendo Mangá na Prática, que é onde eu mostro as etapas, né? O que eu passo, qual que é o meu processo de criação de um mangá, usando como exemplo o mangá Makai Meio Suarga, que eu tenho lançado pela editora Conrad. Tem saído aí digitalmente, eu sempre deixo o link aqui na descrição, caso você tenha vontade, tenha interesse em ler. Esse Makai Meio Suarga é continuação do Makai Meio que eu tinha feito, aí tinha produzido em 2018, né? Produzido, publicado em 2018, e aí a gente tem trabalhado na continuação. E caso você esteja caindo nesse vídeo aqui de paraquedas, tem a playlist completa aqui para você acompanhar o passo a passo, porque eu mostro meio que na ordem que eu faço. E hoje a gente vai falar sobre capa. E já, né, nessa última frase que eu falei, que eu faço os vídeos aqui mais ou menos na ordem que eu mesmo faço as partes, as etapas ali da produção do meu mangá. É engraçado falar, né, que eu vou falar sobre capa aqui num dos últimos vídeos dessa série. Sim, a série está acabando, porque Makai Meio Suarga está finalmente pronto, concluído aí, né? Só tenho que dar uma revisada, fazer mais algumas coisinhas assim, uma revisão, tchan, e tá fechado. A capa, eu costumo fazer ela por último, cara. Realmente, como a capa é a primeira coisa, né? Assim que você pega um mangá e você abre, a primeira coisa que você vê é a capa, geralmente costuma-se pensar, ou costuma-se ter a ideia, né? Tipo, mais óbvio é falar, vou começar pela capa, vou abrir o mangá, primeira coisa que eu faço é a capa, depois eu começo a desenhar as páginas, etc. Mas, assim, eu tenho que admitir que eu também fazia isso lá no início e tal, também era um processo que eu tinha, mas depois de um tempo, pensando melhor, né, raciocinando mais, eu comecei a realmente fazer a capa por último, comecei a decidir por produzir a capa no final, depois que está tudo pronto. Sobretudo quando é uma capa colorida, né? Quando é aquela capa mesmo para chamar a atenção, aquela capa para exercer a função de uma capa, que é a pessoa olhar e falar, caraca, que legal, e ter interesse ali em abrir e ler. E existe um motivo muito simples, né, para isso. Quando a gente começa um novo mangá, um novo projeto, um novo quadrinho, a gente, beleza, faz ali treino de personagens, faz o concept art deles, começa, só que o tempo de produção de uma história, principalmente uma história um pouco mais longa, Makai Meio Suarga tem 250 páginas só de história, então foi mais de um ano, né? Já faz uns 2 anos que eu estou produzindo esse mangá. Nesse espaço de tempo de 2 anos, sabe? Desenhando todo dia, você evolui, você aprende mais coisas, você absorve novas referências. Então, assim, o seu nível de desenho, ele não é o mesmo desenhando e treinando e praticando o desenho todo dia num período de 2 anos. Então é natural você ter uma diferença de qualidade e mesmo de estilo entre, por exemplo, a primeira página do seu mangá e a última página do seu mangá. E isso acontece com todo mundo, mesmo com os mangakas profissionais. Com os mangakas profissionais é até mais interessante porque você consegue realmente ver a evolução deles ao longo de anos, né? Você pega a primeira página de One Piece e pega uma página atual, pega a primeira página de Bleach, pega uma página atual, e de qualquer outro mangá, Boku no Hero, Shingeki no Kyojin, que já tem uma arte meio estranhinha ali, mas você pega a primeira e pega a última, sabe? E você vai ver uma diferença gigantesca, porque querendo ou não, fazer algo todos os dias durante um longo período de tempo você vai evoluir, você vai melhorar, é natural que isso aconteça. E aí entra exatamente a lógica do porquê eu costumo fazer a capa por último, porque durante esse período de produção, não só eu melhorei como desenhista, como também eu me acostumei mais com aquele personagem, eu desenvolvi. Pode-se dizer que quando você começa uma história, os personagens eles ainda não estão no seu ápice, ainda não estão no seu ponto final em como eles são de verdade, porque você está desenhando eles ali a primeira vez. A partir do momento que você faz aquilo durante muito tempo, começa a desenhar eles todos os dias, você vai definindo melhor os traços deles, as características deles, né? Muitas coisas você já pensou antes, beleza, durante o processo de concept, durante o processo de criação mesmo, desenvolvimento da própria personalidade dos personagens e tal, mas o desenho dele realmente só vai estar no ápice quando você chegar ali no final da história, depois de ter desenhado aquele mesmo personagem praticamente todos os dias durante, sei lá, meses, durante às vezes anos, né, como foi o caso aí de Makai e com Hooligan também isso aconteceu. Então depois de todo esse período desenhando, só aí você vai estar realmente com o seu desenho no ápice daquela história. E aí, como a capa é para ser realmente
o grande chamariz, né? Aquilo que vai fazer o leitor querer abrir o seu mangá, querer clicar ali nele para ler. Então é interessante que a capa esteja no máximo potencial do seu desenho, que é exatamente quando você passou anos desenhando aqueles personagens e agora você já sabe desenhar eles até de olho fechado. Então a capa vai sair muito mais bonita, vai sair com muito mais qualidade se você fizer ela depois que você já tiver terminado a história inteira. Claro que se você fazendo assim, né, o leitor vai perceber um certo distanciamento, né, entre o desenho da capa e o desenho ali da primeira página, sobretudo se você realmente está anos trabalhando naquela história. Mas eu acho que isso não é negativo, né? Eu acho que principalmente se for uma capa colorida, né, ela, por ser colorida, já vai ter uma diferença grande o suficiente em relação às páginas internas, que geralmente são preto e brancas, para que o leitor não repare assim de uma forma negativa nisso. Eu acho que é pior você desenhar a capa primeiro, enquanto aqueles personagens ainda não estão muito vívidos assim no seu traço, no seu estilo, no visual deles mesmo, porque mesmo se eles estiverem muito bonitos depois, digamos assim, né, em comparação, o leitor já precisa ter aberto a história e ler até o final para chegar nesse resultado. E se você faz depois, você já tem o melhor resultado possível logo de cara para chamar muito mais a atenção do leitor. Então é por isso que eu faço sempre a capa por último. Eu acho que em Makaimeio Suarga foi uma pequena exceção, porque como a Conrad ia publicando conforme eu ia produzindo, eu precisei fazer essa capa assim que eu terminei o capítulo 1. Então foi um pouco diferente, né? Fechando o volume eu realmente faria essa capa no final de tudo, na conclusão geral. Mas daí nesse caso eu fui meio que obrigado, entre aspas, a fazer de maneira diferente, porque quando eu terminei o capítulo 1 eu já precisava enviar para a editora para eles começarem a publicação, etc. Então eu precisei ter uma capa para poder enviar para eles, né? Então no caso de uma publicação de série, coisa do tipo, o Makaimeio eu penso na história como uma história fechada, como um one shot, só que um one shot dividido em vários mini capítulos, né? E aí o modelo de publicação da Conrad realmente ser de capítulos publicados mensalmente acabou fazendo com que eu precisasse tanto desenvolver capas para cada capítulo, né? Coisa que eu não faria se fosse publicar só o one shot fechado, como eu fiz com o primeiro volume, quanto eu tive que fazer essa capa colorida, essa capa mais trabalhada logo de cara. Então se você vai fazer uma série, vai publicar uma série, eu diria que beleza, faz ali pelo menos o primeiro, o segundo, o terceiro capítulo e depois você faz a capa, sabe? Ainda que você tenha que fazer a capa antes de terminar a história inteira, por ser uma série, né? Então vai demorar muito mais tempo para você terminar e você provavelmente vai publicar antes, mas pelo menos ali faz alguns capítulos, treina aqueles personagens e tal, para eles estarem ali, né, com um traço mais definido, e aí então faz a capa para você poder começar a publicar. No caso de Makaimeio Suarga foi exatamente assim que eu fiz. E falando um pouco sobre os elementos que eu escolhi, né, utilizar nessa capa, é uma capa bem clichê, com aquele padrão de protagonista e vilão ao fundo, né, o rosto do vilão bem grande ali, chamando a atenção no fundo. É um modelo bem clichê, mas é porque Makaimeio Suarga é uma história que é muito focada no desenvolvimento do vilão, na história do vilão. Em relação ao volume 1, que por exemplo eu coloquei realmente o Dev, onde era uma apresentação mais do mundo, uma apresentação mais do personagem, o vilão ele só aparece lá no finalzinho, então ele realmente não é o ponto chamariz, um ponto de atenção muito grande na história. Acho que o maior ponto é realmente a jornada, é realmente o desenvolvimento dos personagens ali, então eles chamam muito mais atenção. Já em Makaimeio Suarga, o vilão já é muito mais trabalhado, até porque os personagens e o mundo ele já foi apresentado no primeiro volume de Makaimeio. Então, nesse caso, eu quis dar um certo destaque ali pro vilão da história, até porque a história abre já com esse vilão, então ele já tem uma certa importância logo no capítulo 1. E como essa é a capa, né, você entrar lá na Amazon agora e colocar Makaimeio Suarga, você vai ver que essa é a capa que está lá abrindo, estampando o capítulo 1 da história. Então é algo que para mim faz sentido ali colocar, né, o personagem principal, óbvio, que é o protagonista da história, chamando a atenção ali numa cena meio que de ação, já meio que dando a entender ali uma ideia do final da história, quando os dois iriam se enfrentar ou algo do tipo, né? E o vilão ali, porque ele realmente vai ter uma grande importância dentro dessa história que está sendo contada. É claro que isso é variável, essa foi uma escolha que eu fiz, né, como eu falei aqui da comparação entre a capa dos dois volumes, você fica livre para fazer o que você quiser. A única coisa que eu tem que realmente, né, assim, vou passar de dica, é tentar não dar spoiler. Muitas vezes, tem alguns momentos marcantes na nossa história, ou coisas interessantes, sei lá,
que a gente fica com uma vontade muito grande de fazer uma arte fodona daquilo e colocar na capa porque vai chamar muita atenção e tudo mais. Só que se aquilo vai ser um spoiler da história, de algum momento da história ou algo do tipo, pode ter um efeito meio que negativo, né? Porque a pessoa não vai ter aquela surpresa de ver aquilo no momento certo da história, no momento onde você trabalhou todo o emocional do leitor para chegar naquele momento e ter ali uma surpresa. Se ele já viu aquilo antes, é um pouco parecido com alguns trailers que revelam o final da história, né? No momento onde eu estou soltando esse vídeo aqui, o The Batman tá no cinema, né? Faz pouco tempo que eu vi, e o trailer revela, por exemplo, um plot twist de plano do final da história. Então, você vê no trailer que tem um plano maior ali, que o Batman só descobre esse plano como se fosse realmente um plot twist, um algo a mais ali na trama, só que o trailer revelou. Então, colocar na capa algo que vai ser revelado só perto do final da história ou algo do tipo, você tira muito da emoção que o final da história vai ter. Então, mesmo tendo aquele negócio muito legal que você gostaria de fazer uma imagem colorida muito louca para colocar na capa, eu passei isso agora no último capítulo de Makai. Tinha ali uma imagem que eu falo, cara, ia ficar muito da hora colocar isso aqui na capa e tal, mas eu me segurei firme e falei, não, tem que guardar isso aqui para realmente o leitor tá lendo e aí ele vê isso. Não vou colocar na capa, e aí eu montei uma capa de capítulo ali mais condizente com o clima do último capítulo do que realmente focando numa cena que eu queria muito desenhar. Talvez eu desenhe ela colorida ainda, em algum momento, né? Uma coisa não impede a outra, mas eu tentei dar essa segurada e sugiro, né, que você faça o mesmo na sua história. Sobre capa, né, aqui só pra gente concluir aqui a ideia geral do vídeo, eu acho interessante sempre fazer uma capa colorida, a não ser que seja tipo capas de dentro do capítulo, mas eu acho que quando você vai abrir a história, primeira capa, primeiro contato que a pessoa vai ter com a sua história, eu acho interessante fazer uma capa colorida, porque como um quadrinho, como um mangá, ele é preto e branco, né? Quadrinho não necessariamente, mas mangá, a grande maioria é preto e branco, no máximo contando com algumas retículas, tons de cinza, etc., eu acho que quando você coloca aquela imagem colorida, você já meio que coloca uma impressão na cabeça do seu leitor para ele já saber quais são as cores que ele vai enxergar naquela história. Então a paleta de cores que você escolhe na capa ali é importante. Se você coloca algo muito colorido, o leitor já vai ler aquela história imaginando um cenário muito colorido. Se você coloca ali uma coisa mais soltando... Caraca! Deu pra ouvir? Um monte de pássaro voando e gritando aqui, cacete. Enfim... Você coloca já um visual, por exemplo, na própria capa de Makai, né, que tem esse arzinho ali mais acinzentado, com esse tom de roxo, porque Makai tem esse tom mesmo. Então, eu quero que o leitor já imagine essas tonalidades quando ele estiver lendo ali a história. E outra coisa importante são exatamente nos tons dos personagens principais ali. Então, se na sua capa você coloca ali, sei lá, os 3 personagens principais da sua história, dentro da história, um personagem vai ter o cabelo branco, o outro vai estar com o cabelo preto e o outro vai estar com o cabelo com retícula, por exemplo, sabe? E o leitor vai imaginar, vai viajar na cabeça dele quais são as cores dos cabelos daqueles personagens, por exemplo. E se você tem na capa eles coloridos já ali, um é loiro, o outro tem o cabelo, sei lá, azul, e o outro tem um cabelo vermelho, beleza, ele já vai captar ali, e mesmo ele estando vendo ali preto, branco e com retícula dentro do mangá, quando ele imaginar aquele personagem ali construindo aquela cena na cabeça dele, ele vai imaginar com aquelas cores que você mostrou na capa. Então, por isso que eu sempre recomendo, né, principalmente a primeira capa de uma história ser colorida, as outras, se você quiser fazer preto e branco, tudo bem, né? Até por uma questão de velocidade de produção, né? Fazer uma arte colorida demora muito mais, dá muito mais trabalho do que uma preta e branca, e quando a gente está principalmente trabalhando numa série, foi o que eu passei aqui em Makai, né, que tinha que fazer um capítulo todo mês ali para poder enviar para a editora. Não dava para fazer uma arte colorida que leva às vezes uma semana para produzir, para fazer as capas. Então fazia realmente as capas ali preto e branco e tal, para poder fazer dentro do prazo, né, para poder cumprir o prazo. Aliás, eu fiz preto e branco e roxo, né? As capas de Makai, elas têm um tomzinho a mais, né, preto e branco, e aí tem um tomzinho roxo ali que é para dar aquele ar da história, né? O roxo, ele é a cor tema escolhida para o mundo de Makai Meio, então sempre usando o roxo ali para o leitor ter isso em mente, né? Sempre levar isso em consideração quando ele estiver lendo, que o cenário ele tem um ar meio roxo, né? Todo o plano de fundo, toda a história lá tem esse ar meio roxo, inclusive o poder do Dev, que é o protagonista, é roxo também. E essa é a capa de Makai Meio Zwarga, né? A primeira capa, chamariz ali da história. Eu espero que tenha gostado, né? Ela deu um trabalho legal para fazer, mas eu gostei muito, eu acho muito da hora fazer essas artes. Infelizmente não tenho tanto tempo para fazer arte colorida assim, né? Tô sempre trabalhando em página, em encomenda, em história e tudo mais, então falta
acaba faltando tempo para fazer artes assim, ilustrações mesmo, coloridas e tal. Queria ter mais tempo, mas aí, né, fazer o quê? A gente vive como pode e quando surge um tempo aí a gente tenta fazer umas ilustrações a mais. E com isso basicamente encerra assim, a parte realmente de produção do mangá, né? A playlist já está praticamente completa, mas eu vou falar um pouco mais sobre algumas coisas que tem especificamente em Makaimei Suarga, né? Os extras, algumas curiosidades do universo mesmo. Vamos conversar um pouco mais sobre essa história, sobre esse mangá que eu amo, esse universo que eu adorei fazer, cara. Foi muito legal mesmo, é muito legal trabalhar em Makai. Agora provavelmente eu vou aí me focar em fazer o curso, né, que ficou pausado aí por conta de todos os problemas que aconteceram esse ano. Então vou focar em fazer um curso onde eu vou ensinar você a desenhar, a criar um mangá do início, desde a ideia até você ter ele impresso na sua mão, publicado mesmo. Vou passar todo o passo a passo, vou fazer um curso mais completo, o curso que eu queria ter feito quando eu comecei a fazer mangá, que eu queria ter tido acesso. Eu vou usar toda a experiência que eu tive ao longo desses anos fazendo mangá para passar e resumir isso em um curso. E assim que eu terminar esse curso e ele for publicado, a gente retoma com o Hooligan também. E aí eu vou tentar fazer também o máximo possível para fazer Hooligan aqui junto com vocês, para ir mostrando todo o processo, para ajudar vocês também, principalmente aí quem não conseguir fazer o curso, né? Seja por questões financeiras ou outros tipos de questões. Ter aí também essa playlist aqui, onde eu realmente passo um passo a passo de como fazer mangá. E também vou construindo, vou retomando o Hooligan aqui, relendo ele junto com vocês. Vocês gostaram do vídeo? Onde eu leio o primeiro one shot que eu fiz. Inclusive, se você não viu, o link tá aqui nos cards pra dar uma conferida lá. Eu lendo junto com a galera aí o primeiro one shot que eu fiz, e eu pretendo fazer a mesma coisa com o Hooligan. Ok? Já tô me estendendo demais aqui no fim do vídeo. Deixa seu like aqui pra me dar uma força. Muito obrigado por ter assistido e por ter acompanhado essa série até aqui. Se você leu o Makaimei ou Makaimei Suarga, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu acho muito legal ler o feedback de vocês. E até o próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Valeu, falou, é nóis.